Oi, bom dia. A Fran me pediu para mim falar para vocês assim como que foi que eu comecei na costura, né? Foi mais ou menos assim. Eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Minha mãe já era costureira. Minha mãe costurava, pegava tecidos, montava roupa, né? Ela já era uma costureira. Só que minha mãe assim nunca teve muita paciência de me ensinar. E eu lembro que eu passava em frente das vitrines das lojas, eu via aquelas roupas lindas e eu queria ter aquelas roupas, mas assim, a gente não tinha condições de comprar. Minha mãe costureira, meu pai ele tinha um salário, eu já morava nessa casa que minha mãe mora hoje, então assim, o aluguel, a prestação da casa eu lembro que era muito cara para nós. Mas assim, enfim, eu passava em frente às lojas das vitrines, eu gostava daquelas roupas e eu chegava nela e falava, mãe, eu vi uma roupa linda tal e você faz pra mim? E assim, não dava pra fazer, por quê? Porque precisava comprar o tecido pra ela fazer pra mim. Não tinha dinheiro pra comprar o tecido. E aí, não tinha dinheiro pra comprar o tecido, não tinha dinheiro pra comprar a roupa. Então ela fazia assim com os retalhos, as nossas roupas, minha e da Simone. E aí, assim, com 14 anos, né, gente, 13 anos, é uma idade que a mocinha naquele tempo lá, ela queria uma roupa bonitinha para sair, né? Ou para sair, sei lá, ela queria uma roupa bonitinha para ficar com as amigas, tal. E eu não tinha condições nenhuma. Aí eu falei para ela assim, mãe, então eu quero aprender o corte e costura. Ela falou assim, não, tudo bem, então você quer aprender, você vai aprender. Mas também não tinha dinheiro para pagar o corte e costura. Na época, eu fui atrás da Maria Locatelli, né, que ela é tia da Melina. E aí eu conversei com a Maria falou, não, Rose, com aquele jeitinho dela todo amoroso, todo dedicado. E eu falei, Maria, só que eu não tenho condições de pagar a aula para você. Ela falou, Rose, não se preocupa, quando você puder, você me paga. E aí, eu comecei a fazer aula de corte e costura com ela. Eu lembro que na minha época eram 10 pessoas e eu era a mais jovem de todas. Eu era, assim, praticamente uma criança, né? E aí, só que eu tinha muita vergonha porque, assim, vencia o mês e eu não tinha dinheiro para pagar ela. Mas ela falava, não se preocupa. Aquele jeitinho amoroso, nossa. Eu falo assim, né? As pessoas boas existem na vida da gente. E aí, tá, mas pra mim fazer o curso, eu precisava de tecido. Então eu ia comprar retalhos, né? Naquela época vendia retalhos, então retalhos era bem barato. Aí eu comprava retalhos e fazia a roupa com aqueles retalhos, que era mais barato. E aí, só que daí eu lembro que eu não tinha paciência de ficar alinhavando a roupa. E ela falava assim pra mim, Rose, tem que alinhavar para você trazer para mim na próxima aula para ver como que tá essa roupa. Ah, menina, aquilo era um martírio. Então eu já levava a roupa costurada. E como a minha mãe tinha máquina, eu chegava na minha casa e falava, mãe, eu preciso costurar isso. Aí ela só falava assim, senta aí e faz. Então assim, eu nunca gostei de alinhavar a roupa. E na aula, naquele tempo, né, sei lá quanto tempo faz, eu tinha que alinhavar, mas eu não gostava. Aí quando eu chegava na aula, a roupa era toda, já estava pronta. Ela falava, não, Rose, mas não era assim. Falava, Maria, eu não tenho paciência com esse negócio. Comigo eu tenho que costurar. E eu fiquei 6 meses com ela, mas eu fiquei 6 meses por quê? Porque eu não tinha condições de pagar, eu tinha vergonha, porque eu não tinha condições de pagar a aula, mas eu lembro que eu paguei as aulas para ela. E aí, o tempo foi passando e eu lembro assim que uns 3 anos, né? Uns 3 anos, eu fui fazendo as coisas conforme ia. Aí eu queria fazer uma roupa para mim, eu ia lá, comprava um tecido, fazia a roupa para mim, saía com aquela roupa bonitinha, mas sempre sem dinheiro. Bem difícil, assim, não tinha dinheiro para nada. Aí o tempo foi passando e eu engravidei, eu fiquei grávida da Fran
E aí, né? E aí as coisas aí ficaram mais apertadas. Aí como eu tinha que, né? Eu tinha que sustentar ela, tal, eu comecei a pegar a costura para fazer. E aí como eu não o pessoal sabia que eu costurava, mas eu ainda não costurava assim para fora. Aí eu pegava e falava com meus vizinhos, falava com meus parentes, falava, gente, eu preciso costurar, mas vocês podem me ajudar, aí vocês me pagam um pouquinho, porque também não tinha condições de eu cobrar, porque eu não era uma profissional, eu tinha vontade de fazer. Mas aí aí eles me passavam, eles compravam o tecido. Eu lembro que a Ana, a cabeleireira, a mãe da Thalita, foi minha vizinha há anos. E eu chegava na Ana, a Ana pegava, comprava tecido e dava para mim costurar, os parentes meus, e aí foi acontecendo. As coisas foram acontecendo. E eu lembro também que eu não sabia tudo da costura, né? Eu sabia o básico, porque hoje, assim, a costura, como cozinhar, limpar uma casa, passar uma roupa, é o básico. Aí você tem que ir atrás para você se aperfeiçoar. Aí eu pegava uma costura, às vezes vinha uma pessoa, batia a palma aí e falava, você costura, tal. Eu falei, costuro. Aí a pessoa vinha com aquela roupa toda linda ali naquele manequim, tudo. E ela falava, você sabe fazer? Sei, sabia nada, gente. Não sabia. Sabe o que eu fazia? Eu ia atrás da minha professora, da Maria. Falava, Maria, pintura séria isso aqui para fazer, eu não sei fazer, você me ajuda? Talvez ela nem vai lembrar disso, mas eu falo assim, que quando alguém te ajuda, você nunca esquece. E eu nunca me esqueci. E ela me ajudava, e eu falava, Maria, só que eu falei que eu sabia, mas eu não posso demonstrar que eu não sei. Aí eu peguei e começava a costurar. Aí comecei a costurar, e um falava pro outro, o outro falava pro outro, e as coisas foi. Aconteceu muitas coisas, gente, na minha vida, mas assim, eu nunca tive medo, sabe? Eu nunca tive medo, eu sempre pedi ajuda, né? Eu sempre pedi ajuda, e assim foi as coisas. Né? Hoje nós estamos passando por essa situação. Eu acho que muita gente vai aprender outras formas de se virar. Só que eu penso assim, eu costurei muito tempo, né? Hoje já faz hoje eu vou fazer 54 anos, e eu lembro que eu não, né? A Franci não era nem nascida, eu já tinha começado a aprender, então já faz mais de 35 anos aí que eu mexo com isso. E eu sempre fui um pouco perfeccionista e organizada com as minhas coisas, principalmente na costura. Não gostava de deixar ninguém esperando, gostava, sabe, das coisas bem corretas. Hoje eu penso assim que a gente veio para somar com as pessoas. Eu penso assim que eu nasci para servir. A costura foi um meio de eu servir as pessoas. É um dom que eu tenho, né? Acho que esse dom a gente nunca acaba, a gente só tem que descobrir. Eu descobri esse dom por super necessidade. Não foi assim, vou lá, não, foi necessidade. Eu tinha necessidade de pagar as continhas, comprar o leite, comprar alguma coisa que eu queria, né? Então, assim, foi por necessidade. Mas, assim, hoje eu sei que eu nasci para servir o meu próximo, sabe? E eu acho assim, hoje a gente tem que fazer as coisas para resolver os problemas da pessoa. Quando a pessoa vem até você, independente do que você faz, você tem que resolver o problema dela, né? Ok? Mas foi assim que eu comecei. A Franciele pediu para mim fazer esse vídeo assim, então foi assim que eu comecei a costurar, tá? Muito obrigada e um beijo.